A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que bem-aventurado são os que ouvem e praticam a palavra de Deus, que têm o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Não é só no domingo, dia de culto, não é só na quarta doutrina, não é só na consagração, não é só em culto de jejum, não. Não é passando 2 horas sem comer que a gente vai ter comunhão com Deus. Não é passando 5 horas orando dentro de igreja que a gente vai ter comunhão com Deus. Não é vivendo culto de consagração que a gente vai ter comunhão com Deus. É vivendo a palavra que nós temos comunhão com Deus. E a palavra tem que ser vivida todo dia, o dia todo, 24 horas, no meu deitar, no meu levantar, no meu pensar, no meu agir, no meu falar, no meu proceder, no meu entender, nas minhas atitudes, nas minhas reações, nas minhas intenções, nas minhas escolhas, no meu julgar. Temos que estar vivendo a palavra de Deus o dia todo, toda hora, em nosso viver, guardando-a em nosso coração para não pecar contra Deus. Vida com Deus não é eu estar vivendo rotina religiosa, cumprindo formalismo religioso, cumprindo tarefa de culto, cumprindo horário de culto. Vida com Deus é eu entender o meu compromisso com Deus em viver a palavra dele. Em tudo na minha vida que eu fizer, pensar. Quando vier uma situação para eu tomar uma atitude, eu tenho que tomar essa atitude dentro da palavra, baseado na palavra, porque o que me rege, o que me guia, o que me instrui é a palavra de Deus, por onde eu julgo. O parâmetro que eu olho, que eu julgo e analiso as coisas é pela palavra. Vida com Deus é eu viver a palavra quando em algum momento da minha vida vier uma intenção, um pensamento, uma reação interior, para eu sentir ódio, para eu mentir, para eu ser fingido, para eu ter pensamentos impuros. Eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração e combater com tais pensamentos, tais atitudes, tais comportamento interior, usando a palavra que eu conheço. Ela busco entender, busco conhecer, para esta palavra guardar em meu coração para não pecar contra Deus. Vida com Deus é isso, meu irmão. Vida com Deus é eu querer odiar aquele que me persegue, fazer mal àquele que me faz mal, não ajudar aquele que me aborrece. Vida com Deus é eu amar meu inimigo, ajudar quem me faz mal, orar por quem me persegue, porque assim a palavra me ensina. Vida com Deus é isso, meu irmão. Vida com Deus é eu estar no meio dos meus irmãos com um coração puro, sincero, não fingido, não hipócrita, não desejando mal a ninguém, não tendo insatisfação com ninguém, não sendo mentiroso, nem fingido. Eu tenho que lutar contra esses sentimentos que vêm no meu interior, que querem dominar o meu viver, porque isso é do homem natural. Mas eu não estou mais submisso à carne. Eu não estou mais submisso à natureza do pecado. Por quê? Porque eu fui liberto por Cristo. Conheci a verdade que me libertou. Hoje eu não vivo mais nos desejos da carne. Hoje eu vivo em espírito, guardando a palavra de Deus. Isso é viver em espírito. Andando, julgando, analisando, vivendo pela palavra de Deus. Vida com Deus é isso, meus irmãos. Vida com Deus não é guardar a formalidade religiosa. O mundo faz isso. Ou você acha que os católicos não estão se abstendo de muitas coisas para viver o que a igreja manda? Se enclausulam dentro de conventos. Se abstêm de várias coisas para viver as práticas que a igreja manda aqui, o sistema religioso manda. Vocês acham que os budistas não estão abrindo sua mão de vários prazeres deste mundo para viver uma vida resguardada dentro dos conventos? Mas vida com Deus não é isso. Vida com Deus não é o homem deixar de beber, fumar, entrar numa religião e passar a viver a formalidade, os usos e costumes da religião. Pois o mundo vive essa religiosidade. Ou vocês acham que os muçulmanos, eles distorcem sua vida? Por quê? Porque eles querem. Eles fazem aquilo em nome de Deus, entendendo que estão fazendo isso por causa de Deus. Vocês acham que uma pessoa que abre mão da sua vida, do mundo, para se clausular dentro de um convento budista, onde ficam lá vivendo aquele padrão de amor, de santidade, de tranquilidade, meditando, buscando fazer o bem aos outros, é uma vida sadia,
fisicamente, mas espiritualmente continuam mortos, espiritualmente continuam impuros, espiritualmente continuam condenados, espiritualmente continuam mortos e afastados de Deus, com toda a vida física, com toda a vida neste mundo aqui, se guardando, se protegendo, se abstendo de tudo, mas espiritualmente continuam mortos, julgados, condenados, sentenciados dentro da imundícia do pecado. Sabe por quê? Porque eles fazem tudo isso, mas não se submetem à palavra. Vocês acham que os monges dentro dos conventos, os padres que renunciam sua vida, seus prazeres com as suas mulheres, para servir a Deus dentro do sistema religioso romano, católico romano, vocês acham que eles não estão fazendo isso, entendendo que estão servindo a Deus? Mas isso é em vão, isso é inócuo. Espiritualmente continuam mortos, julgados, condenados, afastados de Deus. Por quê? Estão vivendo tudo isso, mas sem a direção da palavra, gente. Meus irmãos, entendam isso aí que eu estou falando. Muitos irmãos evangélicos, dentro das igrejas evangélicas, fazendo campanha, fazendo sacrifício, fazendo voto, deixaram de beber, deixaram de fumar, deixaram de mentir, deixaram de roubar. Estão dentro das igrejas evangélicas vivendo o seu ritual, o seu cerimonial, estão vivendo sua rotina de culto. Isso não vale de nada. Nada disso tem valor algum se não tiver guiado pela palavra. Se não tiver guiado pela palavra. Não adianta o homem querer viver uma vida do bem. Uma vida ajudando os outros, fazendo caridade, fazendo bondade, criando instituição filantrópica para ajudar pessoas, distribuindo cesta básica, distribuindo roupa, distribuindo alimento e fazendo a propaganda da sua campanha. Não adianta nada disso, gente. Se o homem não se submeter à palavra de Deus, do que adianta os católicos viver sua vida do bem, se não estão se conduzindo pela palavra? Do que adianta os espíritas viver a sua vida do bem fazendo caridade, se não estão vivendo pela palavra? Do que adianta as deveras religiões? Do que adianta as igrejas evangélicas viver sua vida para Deus, louvando nas suas reuniões, nos seus cultos, nos seus movimentos, nas suas campanhas, dizendo que estão adorando a Deus, se não estão vivendo pela palavra? Estão adorando a Deus em vão. Nada disso serve. O que Deus quer é que o homem obedeça a sua palavra. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O fim de tudo que se tem ouvido é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Bem-aventurado o homem que ouve e pratica a palavra de Deus. Vocês serão meus discípulos se verdadeiramente guardarem a minha palavra. Foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que Jesus ensinou. Não é uma vida religiosa, não é uma vida de devoção, de culto, de cumprimento, de ritual, de cerimonial. Não é isso que leva o homem a Deus. O que leva o homem a Deus é a direção da palavra. Ele ouvir, se proceder por essa palavra. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê graça. Que Deus desperte-nos para que venhamos ser esclarecidos antes que venhamos a sofrer as trevas exteriores, as trevas eternas. Busquemos o Senhor enquanto se pode achar, para que possamos tornar a ter a vida com Ele de volta.